e não uma vida ordinária, uma vida medíocre, e muito menos uma vida moldada pelo mundo, ditada e moldada pelo mundo. Quantas influências nós temos recebido, mas nós somos um povo separado, nós somos um povo que pertence a Deus, nós somos separados, por isso nós somos chamados de santos. Santos é aquele que é separado, separado do mundo, separado do pecado, separado das corrupções, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Aleluia. Deus tem nos chamado para a excelência, para sermos cabeça e não cauda, para vivermos o extraordinário de Deus na terra. Meus amados, vocês acreditam que Deus ainda vai manifestar o extraordinário dele na terra antes da volta de Jesus? Eu acredito. Você sabia que Deus se manifesta muitas das vezes em resposta à expectativa do coração do seu povo? Nós, como povo de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, nós temos que estar com o coração dentro da expectativa. Senhor, faça mais. Senhor, manifesta mais o teu poder. Senhor, queremos ver a tua mão manifestando. Senhor, queremos ver a tua presença vindo e mudando toda a circunstância, salvando vidas, curando, libertando. Senhor, manifesta ainda mais, manifesta. Encore, manifesta tua, Senhor. É assim que tem que ser o povo de Deus, dentro da expectativa de coisas grandiosas que Deus ainda quer realizar no nosso meio e através de nós. Invoca-me, diz o Senhor, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o próprio Deus quem está nos dizendo: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nós estamos muitas vezes conformados com o mínimo, com tão pouco. E nós servimos um Deus tão grandioso que está nos dizendo: é somente me invocar. Invoca-me, invoca-me e eu te responderei. Deus nos responderá, e Ele vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, e que está por se manifestar. Deus quer que nós possamos reagir, estarmos prontos e na expectativa daquilo que Ele vai ainda realizar no nosso meio. Aleluia. O pastor Benoit pregou no sábado retrasado, no culto dos jovens, e eu quero aqui fazer um gancho, pegar um gancho da pregação dele, porque Deus tocou no meu coração para fazê-lo, para reforçar alguns pontos que vai ser muito importante para nós nesta pregação desta manhã. E Deus usou muito o pastor Benoit, e nós somos amigos de longa data. Inclusive nós fizemos teologia juntos, e eu louvo a Deus porque naquela noite Deus usou poderosamente ele para falar uma mensagem atual, uma mensagem que ainda, de algo que ainda vai acontecer, mas que já está se mostrando, já está à vista. Ele falou que nós somos uma geração de Josias, que Deus está levantando para influenciar, exercer autoridade e servir. Essas três coisas: influenciar, nós já somos por demais influenciados pelo mundo e pelos seus modismos. Chega, acabou. Deus está levantando uma geração que vai influenciar, e não que vai ser influenciada, mas vai influenciar. Uma geração que vai exercer autoridade. E uma geração que vai servir o reino, vai servir a igreja, vai servir os irmãos, pronto para servir. E essa tem sido a mentalidade desta igreja. Amém, pastor? Servir, amar e servir a Deus e ao nosso próximo. Aleluia.
E vale a pena dar uma pincelada rápida na trajetória do rei Josias, porque certamente isso vai nos inspirar e vai nos dar uma direção. Josias começou a reinar com 8 anos de idade em Jerusalém. E ao contrário dos seus antecessores e até mesmo do seu pai que foi assassinado, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, que na verdade era o seu tataravô, assim como brincou o pastor Benoit. Então ele andou no caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. 8 anos de idade. E ainda muito jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi. E no 12º ano do seu reinado, ele começou a purificar Jerusalém e Israel de toda idolatria, mandando destruir as imagens de escultura e de fundição, os postes ídolos, os altares de Baalins, juntamente com seus altares de incenso. Mandou despedaçar tudo. Ele entendeu, ele compreendeu que os seus antecessores, tudo que eles fizeram, estava contrário à lei de Deus. Havia idolatria alastrado por todo Israel, por toda Jerusalém. E uma vez que ele começou a buscar a Deus, que ele seguiu os passos, o caminho de Davi, que foi um grande guerreiro, um grande adorador de Deus, Josias compreendeu: esse negócio está errado. E mandou destruir todos os altares de idolatria que havia em todo Israel, em toda Jerusalém. E quantas vezes nós precisamos fazer o mesmo, meus amados? Nós recebemos tanta influência do mundo, que às vezes nós podemos estar recebendo influência de começar a idolatrar ídolos, cantores, atores, idolatrando, são idolatrias. Então nós temos que realmente nos despojar disso, ter uma purificação. E foi o que aconteceu no reinado de Josias. Mandou purificar. Ele restabeleceu o templo e a adoração a Deus neste santuário. Ele restabeleceu, na verdade, a identidade de Israel, que havia se perdido. Israel foi formado por Deus, foi criado por Deus para servi-lo, para adorá-lo na terra. Fez alianças com Israel que nenhuma outra nação tinha no mundo. Mas Israel havia perdido essa aliança, havia realmente esquecido da sua identidade como adorador. E hoje nós estamos vendo muita gente do povo de Deus adorando tudo menos Deus, adorando a si mesmo, menos Deus. Então Josias restabeleceu o templo e a adoração devida a Deus. Aleluia. No templo, porque o povo estava idolatrando em todo o território. E Josias dirigiu o povo numa grande celebração da Páscoa, como até então nunca tinha sido feita desde o tempo de Samuel. Quando o livro da lei foi encontrado na casa do Senhor, e aqui eu abro um parênteses, gente, o povo estava tão perdido na idolatria, que o livro da lei foi perdido dentro da casa de Deus. Porque o povo não estava mais buscando a Deus, porque o povo não estava mais lendo a palavra de Deus, e o livro foi encontrado. E quantas vezes nós podemos ter a nossa Bíblia esquecida dentro da nossa própria casa, no armário, na cabeceira da cama, esquecido de ser lido. Isso aconteceu com Israel, é trágico. O rei Josias, ouvindo então as palavras da lei, rasgou as suas vestes,
porque um grande julgamento da parte de Deus estava por vir sobre os judeus, por causa da idolatria dos seus antecessores. Deus já tinha ordenado um julgamento por causa da rebelião, da idolatria, da desobediência do seu povo. E isso estava ali na lei, estava perdido dentro do templo. Mas uma vez que foi achado e que Josias ouviu isso, ele se humilhou diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes, ele se reconheceu pecador, não pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado dos seus antecessores, pelo pecado da nação de Israel, pelo pecado do povo de Deus. O rei Josias então mandou consultar a profetisa Hulda sobre o livro da lei que fora encontrado na casa do Senhor. E vamos ler isso em 2 Crônicas 34, 27 e 28. Segunda Crônicas 34, 27 e 28, porque essa foi a mensagem que ele recebeu de Deus através da profeta Hulda. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgastes a tua vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Aleluia. Então, depois disso, ele reuniu-se na casa do Senhor com todo o povo e leu para o povo todas as palavras da aliança que fora esquecida na casa de Deus. E ali ele fez um renovo da aliança com Deus. Ele renovou a aliança com Deus. Vamos ler 2 Crônicas 34, 29 a 31. Então deu ordem o rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Josias fez algo grandiosíssimo diante de Deus e para o povo de Israel. Ele fez uma renovação da aliança que o povo tinha com Deus, de servi-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, de obedecê-lo, de cumprir os seus mandamentos. É isso que Deus nos pede, meus amados. É difícil isso? É difícil? Quando nós aceitamos Jesus e que Ele veio nos salvar, nos transformar numa nova criatura, foi para viver uma novidade de vida. Foi para sair da vida perdida que nós tínhamos no lamaçal do pecado, para viver uma vida de pureza e de santidade, uma vida que vai glorificar o nome dEle na terra, uma vida que vai exaltar o nome dEle e levar outros para receber Jesus e a nova vida que Ele tem para oferecer. Só Ele tem essa vida para oferecer. E Jesus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de santidade. Não é o meu esforço, não é o seu esforço, mas é submissão. É submissão à palavra dEle. É submissão àquilo que Ele tem nos pedido. E o que Ele tem nos pedido não é difícil para nós.
Meus amados, Deus cumpriu o julgamento que estava por vir sobre os judeus. Foi o cativeiro babilônico. Ele veio, ele aconteceu, virou uma realidade. E ele durou 70 anos. E aconteceu no reinado de Zedequias, que foi o último rei dos judeus. E a história relata que depois desse cativeiro, finalmente, e olha que nós ouvimos falar da idolatria de Israel desde o deserto, quando eles saíram do Egito. Finalmente, depois desse cativeiro de 70 anos na Babilônia, os judeus foram libertos completamente da idolatria. Nunca mais eles idolatraram, nunca mais eles cometeram esse pecado abominável ao Senhor da idolatria. Mas precisou de um cativeiro de 70 anos para serem curados, restaurados, libertos completamente da idolatria. Nós estamos na graça, não é mesmo? Jesus, ele ainda não é o juiz. Ele é salvador ainda. Mas ele vai vir como juiz. Não se esqueçam disso. Muitos estão pregando a graça que salva, aleluia, mas a graça que pode tudo. Não. Deus nos salvou por graça, como bem diz a nossa irmã Raquel. Sim, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Para quê? Para viver uma vida de santidade. A graça não nos outorga a viver da maneira livre como nós bem quisermos. Mas precisou de um cativeiro. Hoje nós temos a graça, mas nós vamos dar conta para Deus daquilo que nós temos feito. E a história relata realmente essa grande mudança que houve no meio do povo judeu, libertos finalmente da idolatria. E eu pergunto, o que o povo de Deus precisa ser liberto hoje? Para que Deus possa se manifestar. Porque enquanto tiver pecado, enquanto estiver algo para ser liberto, como que Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória? Não tem como. E eu pergunto, e é a pergunta que realmente começou na pregação: por que nós somos a geração de Josias? Por que nós somos a geração de Josias? Porque nós estamos vivendo a mesma circunstância. Eles estavam vivendo um tempo em que antecedia um julgamento da parte de Deus para o povo judeu. Hoje nós estamos vivendo nos finais do tempo, e existe um julgamento que está vindo aí, meus amados, e para todas as nações. Naquela época foi só para os judeus, mas hoje esse julgamento final, ele vai abranger todas as nações da terra. Há um grande julgamento que está vindo aí. E por que também nós somos a geração de Josias? Porque nós estamos realmente vivendo um tempo ímpar, em que o retorno de Jesus nunca esteve tão próximo como está agora. Nunca esteve tão próximo de nós o retorno de Jesus como está agora. Ele pode vir no piscar de olhos. Mas Deus fala: ó igreja, prepara-te para receber o teu amado, porque ele virá como ladrão, uma hora que ninguém espera, num piscar de olhos. Não haverá nem tempo mesmo de pedir perdão. Mas enquanto você está vivo, e se você ainda pode pedir perdão, peça. E o que o rei Josias fez? Vamos seguir os passos dele? Ele buscou o Senhor, ele andou reto perante o Senhor, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele destruiu os altares de idolatria, purificando Jerusalém e todo Israel desse pecado abominável perante Deus, que é a idolatria.
Ele restabeleceu o templo e a adoração devida a Deus e somente a Ele, eternamente e eternamente. Aleluia! Ele encontrou o livro da lei de Deus e ele leu o livro, ele leu as leis para o povo. Aleluia! Ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. Ele levou o povo a buscar e adorar a Deus, renovando assim a aliança que eles tinham com o Criador. Aleluia. No ato profético que nós fizemos, eu não sei se todos viram, mas nós fizemos ali um ato profético mostrando pelo vídeo as catástrofes mundiais que estão acontecendo. Nós estamos sob a ameaça de uma iminente guerra nuclear. E Deus está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nesta manhã Deus está te perguntando: a quem enviarei? Diante do caos que nós estamos vendo neste mundo, diante da perdição, muitos indo para o inferno sem Jesus Cristo, Deus está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Deus, Ele vai estar sempre perguntando, desde a época do profeta Isaías, Ele está perguntando hoje, e vai continuar perguntando até que Jesus volte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós para pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus para as nações, para salvar almas, vidas que estão indo para o inferno, vivendo uma vida de condenação eterna longe de Deus? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É o chamado de Deus. Que esse chamado possa ficar ressonando no teu ouvido, meu amado, no teu coração, no meu, no nosso, para que nós possamos sempre responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Deus está levantando a geração de Josias para influenciar, exercer autoridade e para servir. Deus usou Josias para manifestar um avivamento espiritual naquela época. E este avivamento só pôde acontecer porque Josias, ele fez tudo o que tinha que ter feito e que nós viemos de ler. E hoje existe uma promessa do Senhor para que nós possamos ver o avivamento espiritual se manifestar da parte de Deus para as nações antes do retorno de Jesus. Nós temos que nos posicionar assim como Josias se posicionou. Deus espera isso do seu povo. Um posicionamento. É um posicionamento hoje que Deus espera de nós. É um posicionamento de buscarmos a Deus, de andarmos retos no seu caminho, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, destruir todos os altares de idolatria. Talvez você possa até pensar: mas eu não tenho um altar de idolatria. Será que não? Pergunte ao Espírito Santo e ele vai te dizer. O coração do homem é enganoso. A Bíblia fala isso. Não confie no seu coração, ele é enganoso. Ele pode te enganar e pode te levar para o inferno, achando que você está fazendo a coisa certa e você está fazendo a coisa errada. Enganoso é o coração do homem. Por isso nós precisamos da pessoa do Espírito Santo, e precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Não basta ter 10.000 Bíblias em casa se você não lê nenhuma. Tem que andar
de acordo com a vontade de Deus, não é com o que você acha, não é com o que você pensa, mas é o que a palavra de Deus nos fala. E Deus espera esse posicionamento do seu povo. Meus amados, não é difícil sair do pecado. Basta ter um coração arrependido, humilde diante de Deus, rasgar as suas vestes como Josias fez, se humilhar diante de Deus como Josias se humilhou, reconhecendo não só o seu pecado, mas o pecado da nação. E hoje Deus pede que nós possamos, num ato profético, num ato de submissão à sua palavra, nos ajoelharmos, rasgarmos o nosso coração diante de Deus, pedir perdão pelas nações. Deus espera isso da sua igreja. O papel é da igreja de fazê-lo. Se naquela época foi o rei Josias que o fez, hoje é a igreja. Somos nós que temos que nos ajoelhar, rasgar o nosso coração e pedir pecado pelas nações. Pedir perdão por tanta idolatria, por tanta violência, por tanta guerra, por tantas atrocidades, meus amados. A gente não tem ideia quantos bebês, quantas crianças. É terrível. Quantas mulheres. Terrível. É o poder, é a ganância, é a malignidade, é o satanismo puro no tempo atual. E nós, como igreja, estamos de braços cruzados, porque para nós é confortável virmos à igreja, nos assentarmos nos bancos da igreja, ouvirmos a palavra, louvarmos o Senhor, vamos embora, marquei o meu ponto. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de mim, de você, muito mais. Gente, ontem eu fui lá na Rua 9, tinha um grupo de cristãos em plena Rua 9, com microfone e tudo mais, pregando a palavra de Deus, falando em alta voz. Eles não ficaram ali muito tempo, mas o tempo que eles tiveram, eles pronunciaram, eles proclamaram o evangelho da salvação. Porque a palavra de Deus fala, nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Se eles puderam ficar ali meia hora de palavra, meia hora de salvação, meia hora do poder de Deus ali, para atrair as multidões, atrair as almas perdidas. E quantas vezes nós temos usado desculpas, e quantas vezes nós temos nos escondido atrás do nosso conformismo. Nós tivemos um Deus grande, meus amados. Eu acredito que Deus tem um grande avivamento para o fim do tempo, antes da volta de Jesus, para que almas sejam salvas, resgatadas. Jesus, quando ele estava ali com os seus discípulos, que ele olhou a seara, e ele falou para os seus discípulos: olha, a seara está pronta. A seara está pronta. Deus, quando olha para as nações, ele diz: a seara está pronta. Eu estou vendo que existe muitos corações prontos a se render a Jesus, mas não tem ninguém para levar a palavra de salvação para eles. Falta obreiros, falta obreiros. Orai para que Deus envie mais obreiros. Você é um obreiro. Você sabia que cada um de nós temos um ministério? O ministério da reconciliação. Deus nos tornou embaixadores de Cristo, para sermos reconciliadores com Ele. Todos nós temos um ministério, e Deus vai nos pedir contas desse ministério que Ele nos confiou. Quantas vezes nós usamos a desculpa: eu não vou falar para minha vizinha porque ela não vai nem querer ouvir, porque ela não vai
Não, a Bíblia fala assim: ide testemunhar. Sabe o que é testemunhar? É você falar. Sabe por que se inflamou na época ali, quando Jesus, ressuscitou e foi aos céus, que houve aquela perseguição e todo mundo saiu de Jerusalém, menos os apóstolos? Eles iam pelos caminhos testemunhando o que tinha acontecido com Jesus. Você sabe o que aconteceu? Olha, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, ele veio, ele morreu e ressuscitou. Foram falando, foram testemunhando. É isso que Deus chama para a gente fazer: falar, abrir a sua boca e testemunhar, falar de Jesus, falar do amor de Deus. É isso, testemunhar, para que ninguém um dia, quando chegar no julgamento, não tenha nenhuma desculpa e falar: Senhor, ninguém me falou de Jesus, ninguém me falou que para ir para o céu eu tinha que aceitar Jesus. Ninguém. Infelizmente, muita gente vai chegar diante de Deus e vai falar isso. Infelizmente. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, meus amados. Ainda há tempo de salvar a nossa vizinha, o nosso vizinho, aquele que a gente vê lá no metrô, no ônibus, nas ruas, precisando de uma palavra de Deus. Essas pessoas que estão mendigando na rua, muitas vezes elas não precisam de comida não, elas precisam do amor de Deus. Porque Deus vai tirá-las da pobreza, da miséria, da rua. Porque Deus transforma. Ele transforma. Só Deus pode transformar a alma humana. E Deus conta conosco, meus amados. Que nós possamos ter ousadia. Não ter medo, mas ousadia. É ousadia. E nessa manhã, eu quero convidar você. Porque Deus falou isso comigo no meu coração. Através dessa mensagem, que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, fazer um renovo de coração, de alma, de espírito. Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo e dizer que eu estou aqui para te servir, dizer que eu estou aqui para fazer a tua obra, dizer que eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E se por um acaso existe alguém que precisa se consertar diante de Deus, se há algum hotel de idolatria que precisa ser quebrado e pedido perdão, este é o momento. Este é o momento. Mas o que eu quero mais frisar é a nossa aliança, renovar a nossa aliança com Deus. Falar: Senhor, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu seja tímido, mesmo que eu seja isso ou aquilo, eu creio no teu poder, que é o Senhor quem vai me usar. Não é na força da minha mão, não é nem por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Nós somos instrumentos de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, humildemente eu chamo, eu já estou aqui, para renovar a nossa aliança com Deus, para que Deus venha usar essa igreja. Quem quer renovar essa aliança, venha. Eu creio que Deus vai usar essa igreja para manifestar esse grande avivamento que vem dele. Não é o homem que produz o avivamento, mas é Deus. O homem dá oportunidade, abertura para que Deus manifeste o seu poder, o seu avivamento. Quando nós nos quebrantamos diante dele, quando nós nos prostramos diante dele, quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Meus amados, venha renovar a sua aliança com Deus. Venha aqui na frente, eu insisto. Venha renovar a sua aliança com Deus. Venha renovar a sua aliança com Deus. Deus está anotando, Ele está olhando. Com quantos obreiros Ele vai poder contar? Com quantos obreiros Ele vai poder usar para essa seara que já está pronta? A seara já está pronta. Não tenha vergonha, não tenha medo e nem resistência. Cada vez que você vem aqui no altar, meus amados, você é trabalhado por Deus, você é fortalecido por Deus. Algo é quebrado na sua vida, cadeias são quebradas na tua vida que você nem imagina. Cada vez que você vem aqui no altar de Deus, se rendendo a Ele, cadeias são quebradas.
ia fazer, o Senhor tira do seu caminho, liberta a sua mente, liberta o seu coração, liberta a sua alma e te dá força, e te dá poder, autoridade para influenciar, para exercer autoridade e para servir o reino de Deus. Então eu chamo mais uma vez, venha, renova sua aliança com Deus, se coloca à disposição do reino do Senhor, porque Ele está convocando hoje. Hoje Ele está convocando. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Abra o teu coração. Não resista. Quando você fica em dúvida, é porque você está resistindo. Não resista. Venha. 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 O Senhor espera. O Senhor espera. Venha renovar a tua aliança e dizer: Senhor, mesmo que eu esteja trabalhando na obra, eu quero renovar a minha aliança, para estar submisso à tua vontade, para estar submisso à boa obra que o Senhor preparou para mim realizar aqui na terra. Aleluia, aleluia. Amados, coloque a mão no seu coração, a mão direita. Eu vou estar orando por vocês. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor está vendo a tua igreja nesta manhã, neste dia, nesta manhã, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, para fazer uma renovação, renovando a nossa aliança de submissão, de amor, de obediência, de adoração somente a Ti. Uma aliança, Senhor Deus, que nós estamos colocando a nossa vida no Teu altar, para nos usar como o Senhor quer. Usa-nos, ó Pai, para essa grande colheita. Usa-nos, Senhor, como obreiros da Tua seara. Usa, Senhor, para que a manifestação do avivamento espiritual possa, Senhor Deus, acontecer nesta nação e nas nações da face da terra. Abençoa o Teu povo agora, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que estão se rendendo a Ti, aqueles que estão declarando no seu coração submissão, obediência à Tua palavra, obediência ao Teu id. No nome de Jesus, venha fortalecer, fortaleça, dê autoridade, dê, Senhor, autoridade, no nome de Jesus. Quebra cadeias, vai quebrando cadeias, Senhor, quebra cadeias no nome de Jesus. Que o Teu povo seja livre, livre para Te servir, livre, Senhor Deus, para fazer a Tua obra, e que o avivamento venha sobre esta nação, que o avivamento venha sobre esta igreja, que o avivamento venha sobre a Bélgica, no nome de Jesus. Nós Te pedimos, no nome de Jesus, ó Pai, que todos os altares de idolatria, seja ele qual for, sejam agora quebrados, 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 destruídos, no nome de Jesus. E que o Teu povo exalte somente a Ti, glorifique somente o Teu nome, santo, santo e santo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, aleluia, aleluia.